Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar mais uma nova parte da física do ensino médio, não é isso? Do terceiro ano, vamos começar a introdução à eletricidade. Então, o que nós iremos estudar nessa aula? O que é quando a eletricidade surgiu, o que é eletrostática, os princípios da eletrostática, a eletrização dos corpos, tá? O que é condutores e isolantes, os processos de eletrização, que pode se dar de três maneiras, que é por atrito, por condução, por indução, tá bom? E só isso de Cristo, tá? Foi com Tales de Mileto, foi descoberto através de Tales de Mileto, tá? Ah, bom, gente, o termo eletricidade surgiu pela primeira vez no século V a.C., com Tales de Mileto, tá? Ele fez o seguinte, ele descobriu que alguns objetos, ao entrar em contato com a pedra chamada âmbar, que é a resina pedrificada, pessoal, ele tinha a capacidade de atrair pequenos objetos, tá? É, e ele descobriu quando ele está pastoreando o gado e ele percebeu que alguns pequenos objetos e que seu cajado ficava atraindo pequenos objetos. Então daí começou, ele chamou isso aí de elétron, tá? Mas isso aí ficou parado muito tempo, voltando o estudo só agora, poucos anos atrás. Então, pessoal, nós vamos estudar primeiro a eletrostática. A eletrostática é o que é a área da física que estuda as propriedades de cargas elétricas que estão geralmente em repouso, tá? Quem já passou em frente a uma TV de tubo, tá? E encostou seu braço e sentiu que seu espelho ficava todo arrepiado quando estava encostando na tela. Ou então, quando você passa o pente no cabelo, que você escuta aqueles estalos, ou então você passa o pente, corta pequenos pedaços e ao aproximar o pente desses pedaços de papéis, eles serem atraídos pelo pente, ou passar o balão no cabelo e jogar o balão na parede e o balão ficar colado na parede. Então isso aí chama de eletrostática, tá? Acontece com roupas também, às vezes até a gente encostar em outra pessoa leve choque. Então isso aí é eletrostática. Esse nome ele é conhecido, esse tipo de eletricidade ele é conhecido como estática, que encontra-se em todas as partes, sendo efeitos perigosos para algumas situações. Por exemplo, carro que transporta combustível geralmente tem uma corrente para neutralizar esse veículo, para que aquele tanque que carrega combustível mantém sempre neutro, mantém sempre neutro, nada de carga elétrica, tá? Nós temos o seguinte, pessoal. Quando a gente vai estudar a eletricidade, nós sabemos, estamos na eletrostática. Eles já tem dois princípios. O primeiro é o princípio da atração e repulsão. O que é que nós temos o seguinte, pessoal? Pela regra do Tufan, que é um francês, diz o seguinte: cargas de sinais diferentes, elas se atraem, tá? E cargas de sinais opostos se repelem, ou seja, elas se afastam, tá? Então, eletricidades, nós vamos trabalhar com cargas positiva e carga negativa. Carga positiva é quando o átomo tem mais prótons do que elétrons. Carga negativa é quando o objeto tem mais elétrons do que prótons. Carga nula quando o seu número de prótons é igual ao número de elétrons. Uma vez que nós estamos estudando eletrostática, nós estamos voltando lá para a química, lembra? Distribuição eletrônica. Depois fazer as ligações químicas. E a outra, pessoal, é o princípio da conservação elétrica. O quê? Que não importa o tanto a quantidade de cargas foi transferida de um corpo para outro. Esse total vai ser sempre o mesmo valor, tá? Por exemplo, um objeto tinha 5 elétrons e o outro objeto tinha 3. Então, 5 mais 3, 8. Se eles entraram em contato,
Depois desse contato, os dois objetos, um vai estar com 4 elétrons e o outro vai estar com 4 elétrons. Mais 4 vai dar o quê? 8. Então, essa conservação das cargas elétricas, você vai ver em várias partes da física, diz o seguinte, que a quantidade de elétrons existente no universo ela vai ser sempre constante. Ela vai estar sempre mudando de um corpo para outro, mas a sua soma total é a mesma, tá? E então, vamos ver agora a eletrização dos corpos. Mas antes disso, nós sabemos que todo corpo, já vimos em química que todo corpo é composto por moléculas, né? Isso, toda molécula tem átomos, moléculas são conjuntos de átomos, e dentro do átomo nós temos quem? O átomo é dividido em duas regiões, prótons não, núcleo e eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons, que tem a carga positiva, não é isso? Tem a carga positiva, e o nêutrons ele tem carga zero, ou seja, ele já é neutro. Na eletrosfera, que é a camada que fica em torno do núcleo, são até 7 camadas, não é isso? Nós temos os elétrons que ficam girando em torno do núcleo. Esses elétrons é que vai fazer, que vai dar a característica do objeto ter corrente elétrica, ter eletricidade, não é isso? Então, veja aí o desenho do como é que fica. Nós temos o núcleo, no núcleo nós temos prótons e o nêutron, eles ficam presos, tá? E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, que na eletrosfera ficam os elétrons e esses ficam girando e pode mudar de um átomo para outro, tá? Para a eletrização dos corpos, pessoal, nós vamos saber aqui algumas regras. Quando eu falo corpo neutro, significa corpo neutro, esse átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, vai ser a mesma carga negativa. É quando um átomo ganha elétrons, ou seja, nesse caso aqui, esse corpo vai ter mais prótons do que elétrons. Porque, perdão, aqui, vamos lá. Carga negativa, pegando aqui Se a carga é negativa, pessoal, significa que ele vai ter mais elétrons do que prótons. E como elétrons tem carga negativa, tá? Então, ele vai ficar com carga negativa, tá? Ó, nessa situação aqui, desenho, o corpo está neutro. E quando esse corpo está neutro e dois elétrons para este, ele vai ficar, o que ganhou elétrons vai ficar com carga negativa. Carga positiva é aquele corpo que vai doar elétrons, vai perder elétrons, ou seja, ele vai ficar com número de prótons maior que o número de elétrons. Como prótons é positivo, então sua carga é negativa, tá? Aí nós temos aqui o exemplo, ó, como ele perdeu elétrons, aqui ele ficou com carga positiva. Então, pessoal, eu já falei em eletricidade, os materiais, nós temos dois tipos de materiais, condutores e isolantes, tá? Condutores são aqueles materiais que conduzem a eletricidade. Os elétrons da última camada dos seus átomos são fracamente ligados ao núcleo, eles têm a capacidade de viajar sobre esse objeto e mudar de um corpo para outro, tá? Porque ele possui uma grande quantidade de elétrons livres. Quem são esses? O cobre, o alumínio, o ouro, tá? Ou seja, você pega aquela tabela periódica, quando vê lá aquela parte lá de metais, todos eles são condutores, tá? Todos os metais. Os isolantes são aqueles que não conduzem eletricidade, como a borracha, o plástico, tá? Esses elétricos são isolantes térmicos, ou isolantes elétricos, porque esses elétrons estão fortemente ligados ao núcleo, tá? E possuem poucos elétrons livres, tá?
Por exemplo, a borracha, plástica, a madeira seca. Mas se lembrando, pessoal, que cada objeto tem seu limite máximo de isolante, tá? Vai depender da local em que você está trabalhando. Por exemplo, o material em que você está trabalhando como isolante numa rede doméstica não vai servir para você trabalhar, por exemplo, numa rede de alta tensão. Lá tem que ser um material mais que seja um isolante melhor, tá? Processos de eletrização, pessoal, são três. Primeiro, por atrito, tá? Quando os dois objetos diferentes eles trocam elétrons, ou seja, um doa elétrons para outro. Quem doa elétrons fica com carga positiva, tá? E quem ganha elétrons fica com carga negativa. E outro que nós temos, pessoal, todos os átomos todos os objetos que a gente coloca em contato, eles vão ganhar ou perder. Ao mesmo tempo que você está escrevendo em um papel, todos os objetos na natureza, eles estão neutros, tá? Mas na medida em que você começa a escrever em alguma coisa, por exemplo, eu escrevo quando o professor está escrevendo no quadro. O pincel e o quadro estão trocando elétrons entre eles. Então, quem está perdendo fica com carga positiva e quem ganha fica com carga negativa. Aqui você pode ver, existe essa tabela, tá? Esses números, quanto mais o número está acima, o que fica acima, tá? Fica com carga positiva. É chamado a tabela triboelétrica para a gente saber quem vai ficar com carga positiva ou negativa. Eletrização por contato, pessoal. Os elétrons, eu tenho dois objetos, tá? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Há uma atração entre eles. Eles vão dividir seus elétrons entre si e quando eles ficam a mesma quantidade de carga e mesmo sinal, eles se separam, tá? Ou seja, no início é a força de atração e no final é força de repulsão. Mas todos após o contato, todos os objetos estarão com a mesma quantidade de carga e com o mesmo sinal, tá? Por isso chama, eles vão dividir os elétrons entre si. Um exemplo aqui, nós temos aqui, ó, só esse aqui está carregado negativamente e esse objeto está neutro, que teve o contato, e os elétrons que estavam só nessa maior, que foi o que aconteceu, dividiu para os dois objetos, eles ficaram com as mesmas cargas, ou seja, carregados negativamente. E por isso que eles se separaram, porque objetos de mesma carga, eles se repelem, tá? E nós temos aqui outro exemplo, tá? Então nós temos o seguinte: eletrização por indução, pessoal, não há o contato com o objeto. Tipo aqui você pegar, aqui eu tenho um corpo A, tá? E aqui o corpo B. E eu vou pegar esse bastão que está eletrizado negativamente e vou aproximar dessa esfera que está carregado positivamente e negativamente, não é isso? O que acontece quando eu aproximo um objeto carregado negativo? Carregado negativamente, ele vai atrair quem? As cargas positivas. O que vai acontecer? Ó, vai haver uma separação de carga. Do lado em que eu encostei o bastão, ficou as cargas negativas. E aqui no lado oposto ficou carga negativa e cargas positivas. E no outro lado da esfera, aqui ficou quem? É só apenas as cargas negativas. E o que foi que aconteceu? Para que o objeto fique carregado negativamente, que foi que eu fiz a ligação à Terra, né? O chamado fio Terra. Fiz a ligação e todos os elétrons, o que foi que aconteceu? Eles desceram para a Terra e ficando o objeto todo carregado positivamente. Então eu separei e eu afastei o bastão que está com carga negativa e a esfera ficou com carga positiva. Então, pessoal, só para encerrar essa parte aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho, aumentando aqui, eu tenho aqui
um bastão aqui, ó, um canudo e um papel higiênico, tá? Quando eu começo a tritar, o que vai acontecer? Esse aqui tá tendo a eletrização por atrito, tá? Isso aqui é a eletrização por atrito. Um vai ficar com carga positiva, o que doar elétrons vai ficar com carga positiva. Aí você tem que olhar lá naquela tabela que eu mostrei aqui antes. E o que está ganhando elétrons vai ficar com carga negativa. Então, eletrização por atrito, tá? Agora aqui, olha, o que acontece bem aqui, vai ter eletrização por indução quando eu aproximar desse outro aqui que está neutro, ó. Observa, ó, que ele vai ser atraído, ó. Tá? Veja que eu não vou encostar nele, tá? Ó. E ele vai acompanhar. Aí, ó, vai me acompanhar, eletrização por indução, tá bom? Depois de muito tempo, pessoal, que caiu, mas depois de muito tempo, se eu demorar aqui bastante tempo, ele vai ficar com a mesma carga, e o que vai acontecer? Ele vai repelir, tá bom? A gente vai fazer isso aqui em sala de aula, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos seguir com a aula, tá? Opa.